Olá, bem-vindo à nossa aula de número 7. Nesta aula trabalharemos figuras de linguagem, parte 2, mais especificamente as figuras de pensamento. Pois bem, para iniciarmos nossa aula de hoje, vamos nos questionar: o que são figuras de pensamento? Podemos dizer que são recursos estilísticos que trabalham com o significado das palavras no que se refere à sua subjetividade, ao seu aspecto implícito. Daí o nome figuras de pensamento, pois trabalham no âmbito do significado e não no da construção, focando na questão daquilo que se encontra implícito, ou seja, daquilo que revela a intenção que o emissor quis provocar em seu interlocutor, e não na questão voltada para aspectos sintáticos, relacionados à construção das orações. No que se refere à organização delas, ou seja, das figuras de pensamento, elas são classificadas de acordo com as suas características particulares nas classes a seguir: antítese, paradoxo, ironia, eufemismo, hipérbole, prosopopeia ou personificação, gradação e, por último, a apóstrofe. No entanto, mais importante do que saber os nomes dessas classes é que entendamos cada uma delas. Então vamos lá, iniciando o nosso estudo pela antítese. Antítese vem a ser, então, a utilização de dois termos que contrastam entre si. Acontece quando há uma aproximação de palavras ou expressões de sentidos opostos. O contraste que se estabelece serve essencialmente para dar uma ênfase aos conceitos envolvidos que não se conseguiria com a exposição isolada dos mesmos. Observe o exemplo. Nós temos uma imagem aqui, que é uma propaganda do bombom sonho de valsa. Na lateral inferior esquerda, nós temos o seguinte enunciado: é um pesadelo não ganhar sonho de valsa no Dia dos Namorados. Desta maneira, vemos que aqui está se fazendo uma relação do produto a uma data comemorativa, e a empresa se utilizou dos termos pesadelo e versus sonho para estabelecer a antítese, dois termos opostos. A terceira figura de pensamento a ser abordada será a ironia. A ironia ela acontece quando dizemos o contrário do que pensamos em tom irônico, a fim de atingir o nosso ouvinte ou o nosso leitor. Vale lembrar que para que isso aconteça, a entonação é um aspecto primordial e que a intenção ela é depreciativa ou sarcástica. Veja o exemplo: moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Um amor. Este poema é do Mário de Andrade. Nesses versos do grande poeta, é possível notar que ele salienta algumas características positivas a fim de se conseguir um efeito contrário, ou seja, ao evidenciar a beleza e a sua linhagem familiar, automaticamente chama a atenção do leitor para aspectos tão ou mais importantes quanto a beleza física, os quais podemos citar como a unidade e a harmonia familiares. Continuando, nossa quarta figura de linguagem, que aqui é a figura de pensamento, será o eufemismo. O eufemismo consiste em nos utilizarmos de expressões mais suaves para comunicarmos algo considerado áspero, desagradável ou chocante. Veja como isso acontece na prática. Olha o exemplo:
O prefeito ficou rico por meios ilícitos. Quando dizemos por meios ilícitos, na verdade estamos querendo dizer que ele roubou. Veja o segundo exemplo. Carlos Roberto faltou com a verdade. Ou seja, quando dizemos faltou com a verdade, a mensagem a ser passada é que ele mentiu. Continuando com as figuras de pensamento, nosso próximo ponto de estudo será a hipérbole. Esta figura está muito presente em nosso cotidiano, na linguagem informal, e nada mais é que uma expressão exagerada para realçarmos uma ideia. Esta relação acontece de maneira intencional na língua. Vamos ver o exemplo. Nossa, estou morrendo de fome hoje. Na verdade, quando dizemos isso, não estamos dizendo literalmente que vamos perder a vida pela falta de alimento, mas sim que estamos com muita fome. Observe o segundo exemplo. Rios te correrão dos olhos se chorares. É um trecho do poeta Olavo Bilac. E aqui o poeta está se referindo ao volume de lágrimas a ser derrubado pelo sujeito se este iniciar seu choro, pois um rio, literalmente, seria impossível sair dos olhos de uma pessoa. Continuando, nossa próxima figura de pensamento é a personificação, também conhecida como prosopopeia. Ela está baseada no fato de atribuirmos ações e qualidades de seres animados, ou seja, de seres vivos, a seres inanimados, ou características de seres humanos, aqueles que têm ausências desses traços. Observe o exemplo. Há plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Neste trecho do poeta de Cruz de Souza, ele atribui aos violões muitas características humanas, tais como soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, bocas murmurejantes. A gradação, que é a nossa próxima figura de pensamento, compreende o processo de organizar as ideias por meio de palavras em ordem crescente ou decrescente, a fim de chamar a atenção do leitor para algum fato. Quando a ordem é crescente, os estudiosos denominam o fenômeno como clímax, e quando ela é decrescente, eles chamam de anticlímax. Vamos ver um exemplo, então. Mais 10, mais 100, mais 1000 e mais 1 bilhão. Uns cingidos de luz, outros ensanguentados. Este é um trecho do grande escritor Machado de Assis. Veja agora um exemplo em progressão descendente, ou seja, decrescente. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Este é um trecho do Monteiro Lobato. Então, nós temos aqui um exemplo crescente e um exemplo decrescente. Para finalizar o nosso estudo de hoje sobre figuras de pensamento, vamos então falar da apóstrofe. Ela está baseada na invocação de alguém que está ausente do discurso. Este alguém pode ser uma pessoa ou uma coisa personificada, além do fato do chamamento ser dirigido também ao leitor. Para que isso aconteça, o discurso
narrativo é interrompido e o ser invocado é colocado em evidência. Linguisticamente, essa invocação se efetiva por meio do vocativo. Observe os exemplos. Primeiro exemplo: tende piedade de mim, Senhor, de todas as mulheres, que ninguém mais merece tanto amor e amizade. Esse trecho é do grande poeta Vinícius de Moraes. E aqui nós vemos então o vocativo por meio de Senhor. No exemplo número 2, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Neste trecho do Fernando Pessoa, nós temos aqui então o vocativo por meio de ó mar salgado. Continuando então com a apóstrofe, vemos que, além disso, no nosso dia a dia é muito comum vermos a utilização da apóstrofe. Onde que nós podemos encontrá-la? Observe com atenção os discursos religiosos e políticos e você verá bons exemplos, assim como a linguagem informal dos mais antigos, como os nossos avós, por exemplo. Vamos ver então, exemplo de discurso religioso. Pai nosso que estais no céu. Minha Nossa Senhora, o que foi isso? Valha-me Deus, que eu não posso mais com esse menino. Então aí nós temos 3 exemplos então. A apóstrofe ainda pode ser usada como um recurso literário para aproximar o leitor da trama, uma vez que reflete em muitos momentos elementos da linguagem informal. Pois bem, aqui terminamos nossas figuras de pensamento. Vamos juntos desenvolver este aprendizado? Então vamos lá para a nossa atividade de hoje. Ela é de uma questão do Enem de 2001 e inicia com o seguinte enunciado: oxímoro ou paradoxo é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. Para Garfield, a frase de saudação de John, na tirinha que nós vamos ler, expressa o maior de todos os oxímoros. Veja: feliz segunda-feira. E ele pensa então, a mãe de todos os oxímoros. Após a reflexão do texto da tirinha, que é um texto verbo-visual, a questão nos faz a seguinte proposta. Nas alternativas abaixo estão transcritos versos retirados do poema O Operário em Construção, do grande poeta Vinícius de Moraes. Pode-se afirmar que ocorre um oxímoro em qual das alternativas abaixo? Então vamos lá. Primeira alternativa diz: era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Alternativa B: a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Alternativa C: naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava. Alternativa D: o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. E a última alternativa, a E: ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. E aí, já refletiu sobre qual pode ser a resposta correta? Então vamos lá. A alternativa correta para a nossa atividade é a letra B, uma vez que o paradoxo se estabelece na relação entre a liberdade e a escravidão. Esta foi a nossa 7ª aula. Nela falamos sobre figuras de linguagem, mais especificamente sobre as figuras de pensamento, suas particularidades e construções no texto. Até a próxima aula.